Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu estava perdido e me senti assim durante muito tempo. E foi por minha própria culpa, sabe? Quando eu olho para trás, eu vejo que a pessoa que eu era não era nem a sombra do homem que eu poderia ter sido. Bom, a minha família já tinha ido embora. A minha esposa Ana e o meu filho Lucas saíram de casa depois que eu, numa das minhas noites mais sombrias, me levantei para bater nela. E isso me dói até hoje, me dói no fundo da alma, porque eu nunca deveria ter feito aquilo. Poxa, a Ana foi a minha parceira, a mulher que esteve ao meu lado nos melhores e nos piores momentos, sempre acreditando que eu poderia mudar. Ela via algo em mim que eu mesmo não via. Olha, ela acreditava que eu conseguiria largar o vício, que eu poderia ser um homem melhor. Ela me ajudava, me dava forças quando eu já não tinha mais nenhuma. Mas eu não consegui entender o quanto aquilo estava me consumindo. Sabe, eu não me via como um alcoólatra. Na minha cabeça, era só uma questão de vontade. Eu estava tão cego pelo vício que não percebi o quanto estava me afundando, o quanto estava destruindo tudo o que era bom na minha vida. E foi ali, naquela tarde, quando a raiva e a bebida tomaram conta de mim, que eu perdi a Ana. Eu vi o medo nos olhos dela quando eu me levantei e parti para cima dela. Mas antes que eu concluísse aquela loucura, o meu filho Lucas, de 5 anos, gritou para eu não bater na mamãe. E aquilo foi como um despertar. E eu imediatamente parei, pedi perdão, disse que jamais iria levantar um dedo contra ela. Mas a Ana não acreditou. E decepcionada falou que já tinha aturado muitas coisas, mas agressão não. Olha, eu era do tipo de pessoa que vivia justificando tudo o que eu fazia. Mas daquela vez eu não tinha nada para dizer, nada para argumentar, e a culpa me consumiu instantaneamente, porque eu sabia que aquilo não tinha mais volta. Eu sabia que a partir daquele momento ela não iria mais ficar um segundo debaixo do mesmo teto que eu. A Ana ligou para o pai e pediu que fosse buscá-la, alegando que estava com saudades e gostaria de ficar uns dias com eles. E eu, completamente envergonhado, sabe? Peguei a minha carteira e fui para o bar. Eu me sentei na porta e de lá eu vi o meu sogro chegar para buscar a minha esposa e também os vi partindo em direção à casa dele. E quando passaram por mim, a Ana desviou o rosto para o outro lado, enquanto meu filho acenou em despedida e até me mandou um beijo. E eu retribuí o gesto. Olha, e quando eles foram embora, o meu coração se despedaçou em 1000 pedaços. E para aliviar aquela dor, eu bebi até cair. O dono do bar, o seu Vicente, tentou me levar para casa, mas não conseguiu. Eu era um homem grande, alto, e ele pequeno, miudinho. Então, com a ajuda de alguns conhecidos, me colocaram sentado na porta do bar. E ele fechou o estabelecimento e foi embora, me deixando ali. Mas eu estava tão bêbado que acabei me deitando no chão da calçada. E horas depois, eu acordei com algo pesado em cima de mim, uma língua áspera me lambendo a boca. E eu, atordoado, abri os olhos e vi um cachorro vira-lata me enchendo de lambidas.
Olha, eu tirei ele de cima de mim e mandei que seguisse o seu caminho, mas ele era teimoso e quanto mais eu tentava afastá-lo, mais ele voltava. E nessa agonia, eu consegui me levantar ainda meio cambaleando, sabe, mas de pé, e comecei a andar. E para minha surpresa, o danadinho veio atrás de mim. E mesmo eu ordenando que ficasse, ele não me obedecia. E teimoso e desobediente decidiu me seguir e não importava o que eu dissesse. Eu não vou negar que tive uma dificuldade em abrir o portão. E quando finalmente eu consegui, o cachorro foi mais rápido do que eu e disparou para dentro antes que eu pudesse colocar o pé na frente. E ele saiu latindo, correndo pelo quintal, animado, como se aquela fosse a sua casa desde sempre. E eu ainda tentei pegá-lo e colocá-lo para fora, mas o danadinho era ágil e escapava de mim com uma facilidade impressionante. E cada vez que eu chegava perto, ele se escondia, desviava e saía correndo de novo. Talvez pensando que eu estivesse brincando. E ali eu estava bêbado, cansado e sendo derrotado por um vira-lata teimoso. E eu desisti daquele jogo, claro, e falei para ele arrumar um canto para se deitar, porque não adiantava insistir, ele já tinha decidido ficar. E foi aí que eu abri a porta, acendi as luzes. Olha, a casa estava completamente em um silêncio absoluto. Silêncio esse que eu odiava, porque desde menino eu tinha pavor de solidão, medo de um dia ficar completamente sozinho. E ali estava eu, exatamente como sempre temi. E para espantar aquela sensação sufocante, eu acendi todas as luzes, liguei a televisão e fui para o meu quarto. Deitei na cama e peguei no sono facilmente. E acordei sentindo as minhas costas quentes e por um segundo pensei que era Ana, mas quando eu me virei, lá estava ele, o vira-lata. Olha, aquele cachorro estava começando a me irritar. E no susto, eu pulei da cama e mandei ele descer e o bichinho apenas olhou para mim, bocejou e deitou de novo como se ele fosse o dono do lugar. E nesse momento eu puxei o lençol na esperança que ele saísse junto. Mas tudo o que eu consegui foi ficar com o lençol na mão. E ele continuou ali, esparramado, confortável, sem a menor intenção de sair. Eu olhei no relógio e faltavam 5 minutos para as 2 da manhã. E suspirei e resolvi tomar um banho. Peguei a minha toalha e antes de sair do quarto, eu olhei para o folgadinho esparramado na minha cama e falei que quando eu saísse do banho, queria ele longe da minha cama. Mas ele foi abanando o rabinho. E eu perguntei para Deus o que estava acontecendo. Bom, entrei debaixo do chuveiro e pela primeira vez desabei. E chorei de soluçar, sabe? Eu não queria estar sem a minha esposa, eu não queria estar sem o meu filho. Eu não queria que as coisas estivessem chegado naquele ponto. E acima de tudo, eu não queria ter levantado a mão para Ana. E quando eu me senti um pouco melhor, eu saí do banho. E para minha surpresa, ou nem tanta, o cachorro ainda estava deitado na minha cama, confortável como se fosse o dono do quarto. E eu revirei os olhos e entendi que não valia a pena perder o meu tempo brigando com ele. E por isso eu decidi ir deitar no quarto do meu filho. Acendi a luz e fui direto abrir a janela, porque estava um calor insuportável. E quando eu me virei, lá estava ele, o vira-lata, parado na porta, me olhando.
E eu fui logo falando para ele que a cama era pequena e que só cabia um. E se ele quisesse, que procurasse um outro lugar. Olha, eu avisei. Mas ele nem se mexeu. Em vez disso, deu 2 voltas e se ajeitou no tapetinho do quarto. Ficou ali quieto, olhando para mim. E de repente, eu me vi nele, sozinho e odiando não ter companhia. Olha, eu sei que dormi olhando para aquele cachorro. E assim que eu acordei, lá estava ele ainda deitado no mesmo lugar. E eu fiquei com pena, sabe? Pensei, coitado, não bebeu água, não foi ao banheiro. E eu me levantei devagar e fiz um carinho em sua cabeça. E ele abriu os olhos e por um instante balançou o rabinho e voltou a se encolher no tapete. Mas assim que eu saí do quarto e entrei no corredor, eu fui premiado. Pisei direto na sujeira dele. Na verdade, o danado tinha transformado o corredor inteiro no banheiro particular dele. E a minha reação foi imediata. Xinguei ele todinho sem economizar nas palavras. E só depois foi que eu respirei fundo e comecei a limpar aquela bagunça. Mas a raiva foi crescendo dentro de mim. E no impulso, botei ele para fora, abri a porta e o enxotei sem dó e nem pena. E depois eu fui para a cozinha e me sentei. Abri uma latinha e tomei tudo de uma só vez. E depois abri outra e quando dei por mim estava colocando a minha carteira no bolso para ir para o bar do seu Vicente. E pensei em levar o cachorro, assim ele encontraria o seu caminho e me deixaria em paz. E então, quando passei pelo portão e o chamei, ele veio todo obediente, como se soubesse exatamente o que fazer. E fomos juntos até o bar. Cheguei lá, me sentei com os amigos bebendo, jogando sinuca e sempre que eu olhava, o cachorro ainda estava lá, quietinho, sempre de olho em mim. E aí eu decidi dar uma coxinha para ele. Eu fui até o seu Vicente e pedi 2. Dei para o cachorro, que devorou tudo de uma vez, como se estivesse morrendo de fome. E aí eu pensei, barriga cheia, pé no caminho. Mas eu estava enganado. O vira-lata ficou lá o tempo todo, da hora que eu cheguei até a hora que eu saí. E para minha surpresa, voltamos para casa juntos, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele me seguiu até em casa e sem sair do meu lado. E quando eu abri a porta da sala, ele entrou primeiro. E depois disso, sabe, eu decidi ficar com ele. Mas eu não coloquei nome. Os dias foram se passando e a saudade da minha esposa e do meu filho só aumentava. Era uma saudade tão grande, tão apertada, que eu não conseguia mais ficar sem fazer nada. E então eu resolvi tomar coragem e fui até a casa do meu sogro. Olha, eu precisava conversar com ela, pedir desculpas de novo, sei lá, tentar alguma coisa para resolver a nossa situação. E cheguei lá com a cara mais lavada do mundo, tentando esconder o cheiro de álcool. E chupei várias balas de menta e fui direto conversar com a minha sogra, porque ela gostava de mim pra caramba. Olha, a dona Almires me contou que estava fazendo hidroginástica e o meu sogro também entrou na nossa conversa. E então eu perguntei sobre a Ana e o Lucas. E a resposta que recebi foi que ela tinha ido até a casa da irmã, mas logo voltaria. Bom, mas os meus sogros aproveitaram para pedir para eu me cuidar e me disseram que eu era muito jovem para estar naquela situação, vivendo naquele aspiral, e com um tom mais sério
me lembraram do meu pai. O meu pai que era alcoólatra. Olha, eles não precisaram dizer mais nada, porque eu sabia o quanto havia sofrido com a vida que ele nos deu. Olha, eu sei que o Sr. Juarez e a Dona Almires me disseram tudo isso não para me criticar, mas para tentar me acordar, para que eu não seguisse o mesmo caminho. Bom, e finalmente a Ana e o Lucas chegaram. E quando o meu filho me viu, correu para os meus braços, dizendo que estava com muita saudade e que já queria voltar para casa, para o quarto dele. E para tentar mover o coração da Ana, eu contei a novidade. Contei que eu tinha adotado um cachorrinho de rua. E o meu filho começou a pular de alegria como se fosse o melhor presente do mundo, porque o sonho dele sempre foi ter um cachorro. Mas eu nunca deixava, sempre arrumava uma desculpa para adiar. E a Ana olhou para mim como se já soubesse que eu tinha falado aquilo só para fazer o nosso filho querer voltar rápido para casa. Mas eu me fiz de desentendido e começamos a falar sobre o novo amiguinho dele. E a minha esposa logo cortou o nosso barato, sabe? E me chamou para conversar lá fora e pediu para a mãe dela dar um banho no Lucas. E foi então que nos sentamos nos banquinhos de madeira que o meu sogro fazia. E eu tentei puxar uma conversa, perguntando como ela estava se virando para ir trabalhar, já que a distância agora era maior. Mas a Ana não estava a fim de conversinha e, de uma forma direta, fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Ela queria entender qual era a minha intenção em contar para o Lucas sobre o cachorro. E eu respondi tentando ser honesto, dizendo que queria que eles voltassem para casa e que a gente pudesse ser a família feliz de antes. Mas a resposta da Ana veio como um choque. Ela me questionou sobre aquela família feliz que eu falava e aí, sem rodeios, começou a me contar uma realidade que eu tinha evitado ver. Ela falou tantas coisas que eu nunca imaginei que ouviria. E cada palavra parecia abrir os olhos de uma verdade dura, algo que eu tinha ignorado por muito tempo. Olha, aquele momento foi um despertar para tudo o que eu havia feito e deixado de fazer. E ela finalizou a nossa conversa dizendo que estava cansada de promessas vazias, de palavras que não levavam a lugar algum. E que se eu realmente queria nossa família de volta, que eu agisse, que tivesse outras atitudes e que eu fosse atrás de tratamento, de ajuda médica, espiritual, sei lá. E novamente me lembrou o sofrimento que a minha mãe passou com o meu pai. E eu não tive nada para dizer. A Ana falou que iria me dar 3 meses para eu procurar ajuda. E se eu não me ajudasse, ela iria pedir a separação, mesmo me amando muito. Ela disse que não queria acabar como a minha mãe, triste e doente por causa das bebidas do meu pai. E aquela frase, olha, me pegou de uma forma que eu não estava preparado. Ela não estava falando apenas sobre a minha família, estava falando sobre o que eu poderia me tornar se não mudasse. E a comparação com a minha mãe foi como um alerta, um espelho de algo que eu tinha medo de ver em mim mesmo. E eu chorei e falei que iria procurar ajuda e a Ana me abraçou e disse que me amava e que gostaria muito que eu largasse a bebida. Bom, e eu voltei para casa pensativo, mas ainda assim dei uma parada no bar e tomei uma pinga, mas apenas uma. E sabe, ao abrir o portão da garagem, o cachorro veio ao meu encontro e eu até comentei com ele que
Não tinha sido daquela vez, mas que da próxima a nossa família estaria completa. O Lulu, como eu o chamava, foi direto para o seu cantinho. E eu fui procurar um calendário e encontrei o que a Ana costumava usar. E naquele momento, aquele calendário deixou de ser apenas folhas de papel e se transformou em algo muito maior para mim. Uma chance. A minha esposa havia dado um prazo e o tempo estava correndo. E foi então que eu peguei uma caneta, respirei fundo e marquei com um X no último dia do prazo dado por ela. E falei para mim mesmo que eu tinha que mudar. E ali começou a minha luta. E eu decidi que deixaria o quadradinho vazio em branco nos dias que eu não bebesse. E se por acaso eu tomasse alguma coisa, o número seria circulado. E os dias passaram. E sabe de uma coisa? Por mais que eu tentasse, as bolinhas no calendário começaram a se acumular, pois eu continuei bebendo todos os dias. O meu café da manhã era uma cerveja gelada. O almoço, o jantar eram sempre os mesmos lanches acompanhados de muita cerveja, nada de comida saudável. O meu trabalho estava virando um fardo. Eu mal conseguia me concentrar, mas eu ia todos os dias, porque era o que eu tinha que fazer. E o cachorro? O cachorro eu esqueci de comprar comida para ele e a gente dividia os lanches. E o meu corpo foi ficando fraco, o meu espírito então ainda mais. E foi num dia desses que a minha pressão começou a cair. No trabalho, eu comecei a me sentir tonto, como se o mundo estivesse girando ao meu redor. O meu coração estava batendo de uma forma estranha e a visão ficou turva. E o médico me mandou para casa e me deu uma licença. E quando eu entrei na sala e olhei para o calendário, a minha garganta se apertou, porque já haviam se passado 30 dias. E todos os números estavam circulados, marcados com bolinhas, indicando que eu não havia cumprido a promessa. E o pior não era ver aquelas bolinhas, o pior era saber que, naquele momento, eu estava mais longe do que nunca de reconquistar a confiança da Ana. E eu me sentei no chão e segurando aquele calendário nas mãos, as lágrimas caindo sem parar. Eu não sabia mais o que fazer. Eu estava completamente exausto, sem força para continuar. Eu estava tão vazio, tão perdido, que as palavras simplesmente saíram. E eu fechei os meus olhos como se alguém estivesse me ouvindo e falei que não aguentava mais ficar sozinho, que eu tinha medo e que eu estava me tornando um homem sem respeito. E por mais que eu tivesse um bom emprego, uma vida confortável, eu não tinha a minha família. E pedi para Deus uma chance, uma ajuda, uma mão. E então eu senti uma leve pressão no meu braço, sabe? Algo tocando como uma carícia suave e eu pensei que fosse Deus. E quando eu abri os meus olhos, eu vi o Lulu. Ele estava ali ao meu lado e eu entendi que ele havia vindo para mim no momento em que eu estava no meu pior. Eu não sei como explicar direito o que aconteceu, mas naquele instante tudo fez sentido. E eu o abracei com força, sabe? Beijei a sua cabeça e disse que ele seria meu para sempre, independente da minha família voltar ou não. E foi aí que eu segurei a sua pata como dois homens que fecham um acordo. E só pelo olhar dele eu entendi que ele fechou comigo aquela parada. Bom, e finalmente eu comecei a procurar por ajuda.
Marquei um clínico geral e ele me encaminhou para um psicólogo. E aquele foi o ponto de virada da minha vida. Mas antes me pediu uma série de exames para ver como eu estava por dentro. E sabe de uma coisa? Na primeira consulta com a psicóloga, eu me senti estranho. Mas nas que se seguiram, ela começou a fazer perguntas simples sobre a minha infância, sobre a minha relação com a minha família, o meu casamento, o que me motivava a beber. E foi ali pela primeira vez em muito tempo que eu realmente falei sobre o meu passado. Falei sobre a minha mãe e o sofrimento dela com o meu pai e de que como ela sofria ao lado dele. Olha, era uma vida cheia de gritos e promessas quebradas, e eu não queria que a minha família vivesse o mesmo, mas por ironia do destino, eu acabei seguindo o mesmo caminho que o meu pai. E acabei abrindo o meu coração para ela. E a doutora me ouviu atenta, sem pressa de me interromper. E depois que ela ficou sabendo de tudo sobre mim, a doutora começou a me guiar por um caminho que eu nunca tinha considerado. Ela sugeriu que eu começasse a focar nas alternativas mais saudáveis para lidar com as emoções. Algo que me tirasse da rotina da autossabotagem. E ela me explicou como o simples ato de sair para caminhar com o meu cachorro poderia ajudar a aliviar a pressão emocional. E me incentivou a fazer caminhadas diárias, ir até a praça perto de casa, respirar um pouco de ar, ver as crianças brincando, pessoas caminhando, exercitando o corpo. Além disso, sugeriu também que eu me apegasse em algo, talvez uma religião, algo que me desse mais propósito, mais força para enfrentar o que vinha pela frente. E o alerta mais importante foi para eu ficar longe do bar e de tudo que fosse associado ao álcool, para evitar o risco. E eu comecei a praticar tudo o que ela me dizia. Chegava do trabalho, tomava um banho e preparava o meu jantar e do Lulu. Jantávamos e depois íamos caminhar. E esses passeios acabaram me trazendo boas surpresas. Eu fiz muitas amizades ao longo do caminho. Pessoas com outros animais vinham até mim. E a gente falava dos nossos animais. E teve um dia que eu percebi que eu estava ansioso para encontrar alguém com um cachorro, só para eu falar das qualidades do Lulu. E confesso que eu acabei me tornando um tutor orgulhoso. E durante esse tempo de cura, eu ligava todos os dias para minha esposa e para o meu filho. Ia visitá-lo sempre que eu podia. E uma vez levei o Lulu comigo e o Lucas ficou encantado com a esperteza do nosso cachorro. E quando chegou a hora de irmos embora, o Lucas ficou chorando porque queria voltar para casa, mas a Ana pacientemente disse que ainda não era o momento. E ver o meu filho daquele jeito me deu mais forças para continuar no meu propósito. Mas teve um dia que eu quase marquei uma bolinha. Olha, eu cheguei em casa completamente irritado porque eu tinha tido um problema no trabalho e estava num estado tão ruim, que quando o Lulu veio me receber, eu só gritei com ele, afirmando que não iríamos passear, e fui direto para o banho. E depois eu não consegui fazer nem o jantar. Eu não estava com forças. E peguei então a minha carteira e fui para o bar, como se fosse a única solução para o meu problema. Cheguei lá, me sentei e pedi uma cerveja. Cumprimentei os meus colegas, me sentei com eles como sempre fazia. Mas então um dos caras perguntou se eu tinha sumido por causa da minha esposa. E como se fosse algo normal, falou bem sério comigo que eu não tinha que deixar ela
dar ordens em mim, porque mulher não dava ordens a homem. Olha, e aquela fala dele me lembrou meu pai. Ele vivia dizendo que a mamãe nunca iria dar ordens a ele, e eu me levantei na mesma hora. Fui até o balcão, paguei pela bebida e pedi para o seu Vicente jogar o líquido fora. Inventei uma desculpa para ir embora e foi aí que eu saí de lá com a certeza de que ali não era mais o meu lugar. E quando eu cheguei em casa, peguei o Lulu e fomos fazer a nossa caminhada. E ali foi o primeiro sinal que eu não precisava mais beber para me sentir bem. Eu também encontrei uma casa de oração e passei a frequentá-la. Olha, ouvir aquelas palavras naquele ambiente de paz me ajudou ainda mais no meu processo de cura. Eu senti que buscar algo maior iria reforçar a força que eu estava buscando para continuar, e eu consegui. O prazo que a Ana me deu finalmente havia se esgotado. E depois do trabalho, eu aspirei o meu carro, tomei um banho, mas aquele banho. Coloquei o perfume que a Ana mais gostava e botei a coleira do Lulu, o meu fiel companheiro. E sem pensar duas vezes, saí em direção à casa dos meus sogros. E quando chegamos lá, a Ana me olhou surpresa. Ela estava na calçada vendo o Lucas brincar de bicicleta. E curiosa e muito desconfiada, perguntou o que eu estava fazendo ali no meio da semana. E eu olhei para ela com aquele olhar de marido apaixonado e disse que o prazo havia se esgotado. E eu estava ali para levá-los para casa. E falei com confiança para ela confiar em mim e garantir que ela não iria se arrepender. O meu filho, quando me viu, ou melhor dizendo, quando ele viu o Lulu, largou a bicicleta, tomou a coleira da minha mão e começou a correr de um lado para o outro com o nosso cachorro. E enquanto isso, eu fiquei olhando para Ana. Ela sabia dos processos pelos quais eu passei, das consultas com a psicóloga, das mudanças nas pequenas atitudes do dia a dia. Ela viu eu lutar e por isso não retrocedeu. E certa do que estava fazendo, chamou Lucas e pediu para ele arrumar as coisinhas dele que nós iríamos voltar para casa. E antes de irmos embora, eu fiz questão de conversar com os meus sogros. Agradeci por todo o tempo em que eles acolheram a Ana e o Lucas, por terem sido o apoio que a minha família precisava enquanto eu colocava a minha vida nos trilhos. E como forma de gratidão, eu deixei um valor para eles, um gesto simples, mas sincero, para retribuir o carinho e a ajuda que eles ofereceram naquele período tão difícil, e eles aceitaram. Bom, e a minha vida com a Ana não foi igual a antes, ficou muito melhor, porque eu sabia o que eu queria, e eu queria que a minha esposa tivesse um marido em que pudesse confiar, e que meu filho tivesse um pai presente para protegê-lo, e que o meu cachorro tivesse um tutor que estivesse com ele até o seu último dia. E isso tudo já faz 12 anos e eu não sinto nenhuma vontade de beber. É como se nunca tivesse bebido antes, para dizer a verdade. Olha, o Lucas já é um rapaz e tem uma namorada. Eu e a Ana seguimos juntos, nos entendendo melhor a cada dia. E o Lulu? O Lulu já está bastante idoso e dorme no nosso quarto. Quem diria? Olha, ele já não corre como antigamente, mas ainda abana muito o rabinho toda vez em que me vê pegar a coleira, pois ele ama os nossos passeios.